Diante da divergência entre o decreto estadual e o municipal, como o comerciante deve proceder? Qual medida respeitar? E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo agora, via internet, com o superintendente da FEComércio de Mato Grosso, Igor Cunha. Superintendente, como ainda tem uma decisão aí a ser tomada pela Justiça, pelo desembargador Orlando Perry, se essa decisão não sair hoje, o comércio vai obedecer quem? O prefeito ou o governador? Boa tarde. Boa tarde. Bom, devido aos decretos publicados essa semana, nós temos que deixar muito bem claro que o STF determinou durante o período de pandemia que os municípios tinham a sua autonomia, né, de publicar seus decretos. Claro, de forma macro, o governo do estado direcionou as prefeituras, mas aqui em Cuiabá, eu acredito que estamos direcionando que se cumpra um decreto municipal. Agora, já teve, superintendente, uma decisão há um ano atrás, só que a situação, os papéis eram invertidos, né? E a decisão foi do mesmo desembargador Orlando Perry. Lá atrás, há um ano, o prefeito decretou um lockdown, né, um fecha tudo, e aí o governador queria que flexibilizasse, né, que fossem abertos pelo menos os shoppings. Aí a Justiça deu ganho de causa ao prefeito Emanuel Pinheiro, só que a situação hoje é invertida e o julgador é o mesmo, o desembargador Orlando Perry. Qual é a opinião da FEComércio sobre isso? Bom, primeiro não temos como opinar na Justiça, né? O que nós temos é que direcionar, que se cumpra o decreto. Hoje todas as medidas de biossegurança o comércio vem tomando desde o ano passado. O comércio já demonstrou que não é o grande propagador da Covid, e sim a falta de consciência das pessoas. O decreto hoje municipal vem de encontro com um pedido da Federação do Comércio, né? Principalmente que se estenda um pouco mais os bares e restaurantes. Uma vez que você sai do teu trabalho, você passa para levar teu leite, teu pão, passa no supermercado e você ultrapassa às 19 horas conforme é o decreto do estado de Mato Grosso. É claro que o governador não tem como hoje legislar dentro dos municípios. Ele tem que direcionar, ele tem que mostrar que realmente a gravidade, o cenário atual não está de brincadeira. Nós estamos hoje, os números mostram 88% de taxa de ocupação dentro dos leitos, né? E a Federação do Comércio tem que se posicionar de que forma? Cumprindo as regras, cumprindo os decretos e, claro, defendendo o comércio, que é o maior empregador dentro do estado do Mato Grosso. Então, esse segmento, realmente, que é o comércio, ele é impactado diretamente pelas medidas restritivas, tanto do decreto estadual quanto do decreto municipal. Agora, superintendente, alguns comerciantes, essas manifestações chegaram aqui hoje, de alguns comerciantes falando o seguinte: olha, se não seguir o decreto do governo, o que vai acontecer? Uma explosão, o que pode acarretar num lockdown, ou seja, num fechamento de tudo. Isso vai impactar mais ainda o comerciante, que pode, pelo decreto do estado, funcionar até às 19 horas. O que o senhor tem a falar sobre essas manifestações para esses empresários que pensam dessa forma? Bom, primeiro que eles não deixam de estar errado nesse pensamento, mas o que nós temos que deixar claro é que essas regras, elas foram colocadas pelo decreto estadual, direcionando o municipal, e nós vamos cobrar a fiscalização. Nós acreditamos sim, se o comércio estiver cumprindo as suas medidas de biossegurança, a sociedade cumprindo essas regras de isolamento e a fiscalização dos poderes regulamentadores, a gente vai ter uma tranquilidade para passar por esse segundo momento. Nós tivemos uma experiência lá atrás, fechamos o comércio e as pessoas estavam fazendo o quê? Indo para as ruas, né? Então o comércio pagou uma conta que não era, em tese, totalmente dela. O que nós temos é que ter consciência neste momento. O senhor cobra consciência aí da população, só que, não todos, né, mas alguns setores do comércio não fizeram a lição de casa nessa pandemia, principalmente alguns estabelecimentos que atuam, né, no período noturno. Então, não é só a consciência
da população, né? Tem comerciantes também que precisam precisam cumprir as regras dessas medidas de biossegurança. Tanto é assim que foi necessária uma medida mais restritiva, como esse decreto estadual. Tanto é que houve sim, né, a multa, né? E nós somos a favor sim, tá, de multar os estabelecimentos que não estão cumprindo as regras. Nós somos a favor da fiscalização, de ter um pouco mais energia e ser mais enérgica neste momento. Claro, não é somente a sociedade, nós temos dentro do comércio aí, infelizmente, alguns comerciantes que não cumprem essas regras e somos a favor da fiscalização sim, tá? Apoiamos essas medidas. Agora, superintendente, o senhor fala em ser a favor da fiscalização. Ontem a gente questionou isso aqui no Jornal do Meio-Dia ao secretário de Ordem Pública, Leovaldo Salles. Ele falava, olha, não tem como a fiscalização estar presente em todos os locais. A gente precisa de apoio. E quando fala de apoio, eu pergunto para o senhor, faltou as entidades também chamarem a atenção, que representam o setor, desses empresários que desrespeitaram as normas? Uma vez que a entidade que representa todo o comércio dentro do estado do Mato Grosso colocou todas as suas medidas orientativas, colocamos até aqui um atendimento para disque denúncias, né? A gente estava em parceria com o estado. É claro que esses braços aí são muito pequenos ainda. O que nós estamos propondo para o governo do estado é uma parceria, onde as entidades também possam fiscalizar. De que maneira? Ajudando a colocar mais fiscalização, seja de combustível. Às vezes o policial ou o bombeiro ou quem seja não tem como sair do seu estabelecimento por falta de infraestrutura do estado. Então as entidades têm por obrigação ajudar nessa estrutura. Então a entidade está sempre à disposição para ajudar nessa fiscalização, sim. Superintendente, a grande maioria dos trabalhadores no comércio utiliza o transporte coletivo, né? As entidades, né? Por exemplo, a FEComércio vai cobrar da prefeitura para que esses ônibus não continuem andando superlotados, porque abrir o comércio é o que todo empresário, todo comerciante deseja, mas tem que se olhar também para a saúde desse trabalhador, não só o trabalhador do comércio, mas de todos, né? E eu falo do trabalhador do comércio em função do cargo que o senhor ocupa aí de superintendente dessa entidade. Pois bem, nós demos já algumas alternativas, estamos dialogando para que seja colocado mais ônibus, né, coletivo nesse período, para que seja flexibilidade alguns horários por segmento supermercado, quem é trabalhador que vai abrir às 8 horas, ou 7 horas, às 5 horas, somente este trabalhador vai ter esse horário. Então a gente está buscando algumas alternativas e está propondo sim para a prefeitura, principalmente nos ônibus coletivos, aumentar esse efetivo, tá? De ônibus, principalmente. Superintendente, obrigado pela presença, né, via internet aí e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, superintendente.